Então, mais algumas dicas, né, Deise? De como fazer aí para que o Brasil se torne mais atrativo para essas pessoas. Então, Edson já começou a falar a respeito, né? Uma gestão de política pública mais voltada para o jovem, né? O Brasil é um país jovem, mas está envelhecendo. Envelhecendo mal, infelizmente. Tanto na saúde, como no emprego, como em todas as áreas, né? E se nós voltarmos os nossos olhos na parte espiritual, nós temos, falou o André Trigueiro agora, nós temos compromissos. Esses compromissos nós marcamos na espiritualidade, mas graças a Deus nós esquecemos muita coisa, que bom. De vez em quando a gente lembra de alguma coisinha, um déjà vu, alguma coisa assim, mas nós temos o nosso compromisso individual e coletivo. No momento, nós estamos aqui no Brasil, mas temos muitas pessoas do Brasil em muitas partes do mundo e temos muitas partes do mundo aqui no Brasil também. O Brasil acolheu e acolhe muitas pessoas. Muitas. Os imigrantes aí que estão aí procurando também se colocar um emprego. O quanto nós pudermos ajudar, tanto na parte material como na parte espiritual, dica aí fundamental, né? Porque a gente vê muitos desempregados. O que eu posso fazer no momento para isso? O Edson falou, o Trigueiro, mas o Brasil, ele tem uma bondade, os brasileiros têm essa bondade de participar de sopa, de solidariedade, de ter ONGs aí maravilhosas. Olha a nossa FEAL aqui, que também muita coisa se faz através do Clube Amigos da Boa Nova, sim, que ajuda tantas pessoas, né? Por isso, há por trás disso um comércio, porque precisa de dinheiro, né? Então, essas ONGs também precisam. E nós podemos proporcionar um pouquinho mais de conforto material e espiritual, trabalhando numa ONG, ajudando. Se eu posso, eu ajudo. Se eu não posso nesse momento, estou desempregado, estou procurando emprego, que possamos assim mentalizar o Brasil já saindo dessa crise, olhar para o nosso Brasil com uma visão assim mais esperançosa. Eu sou muito esperançosa e eu tenho certeza que o Brasil vai dar certo, sim. Muito bom. Notícia de Sorocaba, o Sesc Sorocaba disponibiliza gratuitamente uma oficina de direção de arte para games nesta sexta-feira, hoje às 7 da noite. Que legal! Muito legal, poxa, achei bem bacana. Bem bacana. Com condução de Steven Valério, diretor artístico da Flux Game Studio e presidente da IGDA São Paulo, a oficina procura mostrar técnicas que podem fazer com que até pessoas sem conhecimento técnico criem uma direção clara e objetiva para o seu game. A oficina é dedicada a programadores, game designers, desenvolvedores, artistas plásticos, artistas audiovisuais, cineastas, músicos, artistas sonoros e pessoas interessadas em arte digital e videogames. Olha, acabamos de falar. Olha uma empresa aí que está dando a gente falou subsídio, das dicas, né? Olha lá. Muito. Não estão esperando política pública para fazer. Exatamente, está fazendo. Né? Com certeza. Essa atividade acontece na sala de oficinas e requer retirada de ingressos com 1 hora de antecedência na central de atendimento. As vagas são limitadas. Classificação indicativa é de 14 anos e o telefone para mais informações é o 15 3332 9933. É o Sesc Sorocaba que promove uma oficina de direção de arte para games. Parabéns. Parabéns, não, acabamos de falar. Não, mesmo. Não é necessário. Então, tem as ONGs, tem os Sescs da vida aí. Que é muito bom.
levanta, né? Vamos olhar para esse lado também. É mesmo. Uma participação aqui no nosso WhatsApp. Bom dia, eu sou a Maria Tostes de Paulínia. Eu morei quase 10 anos em Dublin, na Irlanda. Sou formada em Relações Públicas com algumas pós-graduações e eu quis ter uma experiência fora do Brasil. E lá fui faxineira e sou muito grata a Deus. Cresci muito espiritualmente falando, inclusive colaborei na construção de um grupo espírita de Dublin. Edson. Olha lá. Bom, tá aí. Tá aí. Como é que você pode... Como é o nome dela? É a Maria Tostes. Como é que você pode dizer Parabéns, que a Maria Tostes está indo contrário a uma lei? Não, ela acabou de dar a declaração dela aí. Saiu daqui, formada, foi ser faxineira e lá, espiritualmente falando, ela encontrou espaço para o crescimento dela. Exatamente. E até contribuiu para a formação de um grupo espírita lá. Meu Deus. Aí. Show de bola. Agradeço pelo depoimento. Nós muito bem, Maria. Mesmo. Abílio Elias, no nosso YouTube. Tem a transmissão do YouTube, né? Oi, o YouTube a gente esquece, né? É verdade. Caramba! Mas tem bastante gente assistindo por lá. Que bom. Muito bom. Acesse tvmundomaior.com.br e tem assista ao vivo a opção para você acompanhar no YouTube da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior também. O Abílio diz: e por que a grande maioria da humanidade, e aqui no Brasil, procura o seu bem-estar no dinheiro, no ter, na ilusão, fantasia do bem-estar esbanjar materialmente e esquece o espiritual? Sou de Fortaleza, Ceará. Ô, Abílio, muito boa pergunta. É porque nós ainda somos muito matéria. Eu acabei de falar aqui, ó, da Gênese. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é preciso que ela, né, a terra, seja povoada por bons espíritos encarnados e desencarnados. Para nós ganharmos isso, nós temos que passar, é todo um processo. A terra passou por esse processo. A humanidade tem que passar por esse processo. Então, agora nós estamos na adolescência, vamos dizer assim, da humanidade. A gente vai crescer com toda certeza. É isso, né? Na verdade, é tudo aprendizado, né? Você busca isso, busca, e depois você descobre lá na frente que você encontra, né? Você descobre que aquilo não te satisfaz. Então você olha para dentro. De si, né? Exato. Eu gosto muito de uma frase do Jung, que ele fala o seguinte: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Muito bom. Então isso é uma frase para se refletir sobre essas questões, né? Você hoje distraído com o mundo, buscando as coisas e tal, você está olhando para fora. Exato. Então você está sonhando com o mundo, mas o mundo não é a tua realidade, é passageiro. Jung é o cara, né? Aí chega uma hora que você precisa olhar para dentro. Sim. E quando você enxerga e você para de sonhar com as coisas do mundo e você começa a olhar para dentro, você se desperta espiritualmente, entendeu? Porque no mundo é tudo fantasia e ilusão, como ele trouxe aqui. E é mais ou menos isso que está acontecendo com as pessoas. Muito bem. Muito bom. Tem mais uma participação aqui pelo WhatsApp, né? Que ela diz: bom dia, amanhã, boa nova, bom dia, lindezas. Bom dia, lindeza. Se me permitem, fico nos caços quando dizem que não sabemos votar, principalmente os espíritas, que estudam a condição espiritual do nosso planeta, principalmente no nosso Brasil. Sabemos que a chaga da humanidade é o orgulho e o egoísmo. Segundo os espíritos, temos uma doença, porque a chaga é a ferida e é doença, né, Edson? Então, doença é para ser tratada. Tudo cresce de baixo para cima e nunca ao contrário. Tratamento é processo educacional aqui em nós. O Edson disse muito bem, o sistema é feito com base nessa grande doença. Para mudarmos isso, lembro da parábola grão de mostarda. Devemos cuidar de nos tratarmos com a educação espiritual. Quem são os bichinhos de estimação do nosso Brasil? Nós temos muito que nos tratarmos. É a Solange, de São Paulo, gratidão infinita. E gratidão pela sua mensagem aqui, né, Solange? Um beijo, Solange. Tá sempre acompanhando o nosso programa. Muito bom. Agora, por que algumas pessoas que viajam para o exterior, quando volta para cá, fica denegrindo a imagem do Brasil, né? Mas permanece vivendo aqui, Edson? Olha, isso é uma incoerência, né? Porque se voltou, né? Se voltou significa que lá, por exemplo, não se deu bem, né? E veio buscar novamente aqui. Mas, na verdade,
é que as pessoas, quando elas vão lá para fora, elas encontram uma outra tipo de estrutura de segurança, Comparam, de respeito né? às leis e de uma série de coisas, que é uma sociedade um pouco mais evoluída nesse aspecto, né? E elas chegam aqui no Brasil, elas descobrem que nós ainda temos muito que caminhar nesse sentido. Sim. Então, infelizmente, elas não percebem que elas são os agentes que podem promover a mudança. É. Então, se elas foram lá fora buscar essa cultura, buscar essa organização, e chega aqui e elas não encontram, elas têm que ajudar aos que aqui estão a buscarem esse tipo de organização e de mudanças. Só ficar reclamando não vai adiantar nada, porque vai ser infeliz de novo. Sim. Ela está infeliz, ela voltou para cá porque não estava feliz lá, ou por alguma razão, e agora está infeliz aqui. Então, na verdade, elas precisam começar a olhar para dentro delas, né? Então, o político, a gente vê fora, assim, na Suíça, o senador, né, os políticos, eles vão trabalhar de metrô. Isso, nós vemos aqui uma política onde o Edson falou que só olha para o umbigo, e infelizmente ainda está assim. Mas isso é questão de tempo. Tenho certeza absoluta que isso vai mudar. Mas para que seja mudado, tem que ser aos poucos, não dá para fazer assim, uma limpeza total. Vai aos poucos colocando pessoas que nós achamos no currículo delas que têm uma certa credibilidade. Vocação. Exatamente, uma vocação, porque o Edson falou certinho, nós temos uma vocação. E existem políticos muito bons, né? No intervalo o Edson estava falando aí de conhecidos que são muito bons. Então a gente não pode chegar e falar são todos. E está entrando, aos poucos vai entrando pessoas mais fiéis, mais voltadas ao público e que tem essa vocação, essa missão, porque realmente é uma missão, não é impossível, né? A questão quando a gente fala em vocação, ela tem a ver com aquilo que eu estava dizendo. Você vai se formar em quê? Em função do quê? Entendeu? Você não vai se formar porque você tem vocação. A maioria das pessoas vão se formar porque vai dar dinheiro àquele tipo de profissão. E são infelizes no que fazem. É a mesma coisa o político. Hoje a maioria dos políticos que nós temos, e lógico, estou falando a maioria, mas tem as exceções. Eles vão não porque tem vocação política. Vão porque são conhecidos, ou porque é um jogador de futebol famoso e aí vai para política, mas o cara não tem vocação nenhuma para ser político. Então, comediante. Comediante, palhaço. Ou seja, a gente tem, né, os mais variados tipos de políticos, porque nesse sistema que está aí, a pessoa que tem visibilidade é quem é escolhida. E as pessoas não param para pensar que aquela pessoa talvez não seja o melhor político, ele não tem vocação. Verdade. É um meio, às vezes, de se rebelar. No encontro eu vou colocar esse aí mesmo. E aí é um erro nosso, né? Um erro fatal para nós mesmos. Aí arca com as consequências. Exato. Né?